ok? Ok. Bem, boa tarde. Hoje, então, nós começamos mais uma palestra do curso de Extensão Amazônia e Relações Internacionais. E hoje quem está com nós é a professora doutora Márcia Falcão. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Roraima. Ela é mestre em Recursos Naturais, também pela Federal de Roraima, e doutora em Biotecnologia e Biodiversidade pelo Museu Paraense Emílio Guild, Universidade Federal do Pará. Atuou como editora-chefe da revista Ambiente, faz parte do conselho editorial da UERA, edições editora-chefe da revista Casa de Macunaíma, é docente do curso de Geografia dos programas Estrito Senso e Geografia da Universidade Federal de Roraima e Agroecologia da Universidade Estadual de Roraima. É relatora da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, CONEP, tem experiência na área de geografia, com ênfase em educação ambiental, geomorfologia, biodiversidade e conservação. Então, eu deixo com vocês a Márcia, que é uma colega querida, trabalhou comigo na Universidade Estadual de Roraima, trabalhamos juntos, né, Márcia? Fizemos algumas parcerias muito boas ali, né, do curso de História com a Geografia, e é uma professora maravilhosa. Então, eu deixo com vocês aí a Márcia. Ok, então, boa tarde. Dá para ouvir bem? Dá, tá tranquilo. Certo. Então, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, dizer que eu fiquei muito feliz em poder contribuir e também ressaltar, né, que nós que estamos aqui em Roraima, em especial na UE, a gente sente muito a sua falta, né? De vez em quando a gente lembra da Adriana. Então, muitas pessoas têm muitas considerações positivas em relação a você. E então eu trago um pouco da minha experiência com os índios em Garicó. Os índios em Garicó, eles foram objeto de estudo da minha tese de doutorado. Depois eu posso encaminhar a tese para vocês. E eu vou falar um pouco sobre a sociobiodiversidade dos povos indígenas de Roraima, em especial a raposa Serra do Sol. Então, o que a gente vai conversar? Nós vamos contextualizar um pouco os povos indígenas, vamos falar do direito à terra, a questão indígena no estado de Roraima, os Ingaricó, né, a característica deles e a luta desse povo, a sociobiodiversidade indígena, em especial dos Ingaricó, né, as experiências que eu tive com ele, alguns impactos socioambientais que hoje nós percebemos nas terras indígenas de um modo geral, os desafios que são enfrentados, né, pelos indígenas, e aí vou deixar algumas considerações para reflexão. Bom, então, quando a gente pensa em povos indígenas, segundo dados da ONU de 2014 e do IBGE 2010, nós temos cerca de 246 povos, 150 línguas, 896.917 pessoas. Desses, né, 324 mil, mais de 324 mil vivem em cidades e mais de 572 mil vivem em áreas rurais, ou seja, o que corresponde a 0,47% da população do país. E eles estão localizados em cerca de 700 terras indígenas. E cabe ressaltar, né, que essas terras indígenas, elas se consolidaram por muita luta, né, desses povos que aí vivem e que atualmente, né, devido às políticas que se tem, principalmente alguns retrocessos, esses povos eles vêm sofrendo, né, as consequências e principalmente sofrendo os impactos decorrente das políticas que nós temos hoje. Aqui em Roraima, ou na Amazônia especialmente, nós temos o garimpo, que vem se consolidando hoje de uma forma muito expressiva, sempre esteve presente nas terras indígenas, mas hoje ele vem se consolidando de uma forma bem expressiva. Os 5 maiores povos indígenas do país, segundo o Instituto Socioambiental, nós temos o povo Guarani, os Ticuna, os Caigangue, os Macuxi, aqui em Roraima, e os Terena. Então, esses povos, né, que se distribuem nesses estados, eles são reconhecidos pela sua luta e também, atualmente, né, nós temos
algumas pesquisas que vêm se consolidando e principalmente divulgando a história, a conquista e também a sociobiodiversidade desses povos que nós temos no país. Com relação ao direito à terra, né, nós temos algumas questões legais que fizeram com que esse povo, né, que por herança deveria ter direito à terra, mas eles tiveram que ter outras conquistas para que realmente esse direito ele se consolidasse. Então, nós temos a Convenção 69, o Estatuto do Índio, né, a Lei 6.001 de 73, a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, no artigo 26, a Constituição Federal, o artigo 231. Cabe ressaltar que a Constituição anterior, os povos indígenas, eles eram vistos como pessoas de capacidade relativa, e a Constituição de 98 já trouxe um novo olhar, de 88 já trouxe um novo olhar. O decreto 7.747, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial Indígena, o PNGAT, e inclusive algumas comunidades indígenas aqui do estado de Roraima, né, eles vêm consolidando o desenvolvimento do etnoturismo a partir dessa política de gestão territorial indígena, além de outras questões que envolvem o etnodesenvolvimento. A Convenção 69, ela ressalta, né, que as terras indígenas elas devem ser concebidas como a integralidade do meio ambiente das áreas ocupadas ou usadas pelos povos indígenas, abarcando, portanto, aspectos de natureza coletiva, de direito econômico, social e cultural, além dos direitos civis desses povos. Já o artigo 14 e 15, né, eles enfatizam o direito de consulta e participação dos povos indígenas no uso e gestão, principalmente no que se refere ao controle de acesso, né, e a conservação dos seus territórios. Então, a gente percebe que algumas políticas que vêm sendo inseridas no Brasil hoje vão de contraponto, né, em relação à Convenção 69, quando a gente pensa, por exemplo, na discussão da inserção do agronegócio nas terras indígenas. O artigo 231 da Constituição, que reconhece os índios e sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, né? Então, compete à União demarcar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, esse artigo 231, ele deixa bem claro, né, a importância da União no processo de demarcação e de proteção dos povos indígenas e, lógico, evidente, né, das suas terras. Então, aqui algumas imagens aqui da Amazônia, né, o Davi Yanomami, ele que é um grande lutador aqui no estado de Roraima e também no Brasil, né, conhecido internacionalmente. E hoje o povo Yanomami vem sofrendo diretamente as consequências referentes ao processo de exploração das suas terras, principalmente através do garimpo. O estado de Roraima, né, muitas pessoas talvez devam conhecer em relação à sua riqueza mineral. Ele é muito divulgado, né, em termos de riquezas naturais, como o Monte Roraima, que é muito vendido, e também os seus recursos minerais, sendo que esses recursos minerais eles estão sobrepostos às terras indígenas. E isso faz com que o povo indígena, não só aqui na Amazônia, especificamente no estado de Roraima, eles sejam vistos, né, como empecilho ao desenvolvimento econômico que se pretende, né? E é um desenvolvimento econômico que ainda tem aquela mentalidade de que acha que os recursos naturais eles são infinitos, né? Então, hoje nós temos diversos impactos no meio ambiente, mas também nós temos impactos socioambientais, principalmente quem sofre são os povos indígenas. A Fiocruz ela fez um trabalho com os Yanomamis, uma pesquisa,
Então, ela identificou, através do cabelo, né, da unha, pele, eles identificaram um alto teor de mercúrio nesses povos indígenas. Então, infelizmente, né, é uma terra protegida, né, que deveria ser protegida, mas que hoje nós temos questões que envolvem, né, principalmente questões relacionadas à política e à economia. E aí a gente tem, né, diversas questões relacionadas a esse processo de invasão das terras indígenas, né? Essas invasões, isso já é um processo histórico, né? A gente sabe que é um processo histórico. Roraima tem a sua história marcada pelo garimpo, né? Tem a sua história marcada, assim como a Amazônia, pela inserção da política governamental de integração da Amazônia, né? Então, nós tivemos aí os Waimiri e a Troari, que passaram por um processo histórico de quase desaparecimento, né, desse povo, com a construção da 174, né, os impactos ambientais decorrentes da hidrelétrica de Balbina, e hoje, né, é um povo que ele fica, assim, apesar da 174 cortar as suas terras, eles são bem mais, como é que eu posso dizer, isolados, né, em relação às pessoas, eles vivem dentro das suas terras, e que eles têm um certo receio em relação ao contato com o não indígena. Também, né, algumas incentivas do governo federal em legalizar garimpos e liberar a mineração em terras indígenas. Então, são algumas questões, né, que cabem reflexão. É o tipo de desenvolvimento que nós queremos, né, aliado a um processo de impactos socioambientais e, principalmente, de fazer com que esses povos que aqui vivem na Amazônia, que eles sejam totalmente extintos. Você já tem algumas interferências nesses povos indígenas que são decorrentes das políticas não indígenas, né? Você vê, por exemplo, o povo Macuxi, quando você vai para Pacaraima. Pacaraima é um município que fica na fronteira com a Venezuela, e o povo Macuxi, algumas comunidades são cortadas pela BR-174. Então, vários problemas são detectados e eles colocam, né, que a influência do não indígena, como o alcoolismo, né, é um dos fatores muito sérios nessas comunidades, o uso de drogas. Então, hoje, muitos indígenas eles vêm passando por esse processo. Cabe ressaltar que a Rota 174, né, essa que tem a fronteira com a Venezuela, você também tem a entrada de entorpecentes, então muitos indígenas eles acabam, né, entrando nessa rota e tanto consumindo como também fazendo a venda desses produtos. Então, infelizmente, né, você tem diversas interferências das atividades não indígenas no povo indígena, o que vem fazendo com que eles acabem, né, ou sendo disseminados ou perdendo a sua cultura. Aqui uma fala, né, do presidente Jair Bolsonaro, e onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela, temos que mudar isso daí. Pode ter certeza que se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para a ONG, não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Nem para procriar eles servem mais. Então, infelizmente, né, a gente ainda tem essa visão relacionada aos povos tradicionais. É importante ressaltar que são povos tradicionais que têm uma gama de conhecimento, têm uma cosmologia, né, e que eles já estavam aqui antes do não indígena, né? Então, infelizmente, nós temos muitos políticos que pensam dessa forma, né? E os povos indígenas, cada vez mais, eles vão perdendo a sua essência por conta dessas políticas que são inseridas. Bom, e em Roraima, né, sobre a questão indígena em Roraima, aqui o estado de Roraima, nós temos
46% do estado são terras indígenas, então são essas áreas em verde. Das 32 terras indígenas, 31 são demarcadas, né? Somente a terra indígena Trombetas Mapuera, ela segue em processo de demarcação. 30 terras indígenas são homologadas por decreto presidencial e nós temos mais de 50 mil indígenas. Aqui nós temos as áreas de assentamento, são projetos de assentamento do INCRA. Nós temos aqui algumas vias importantes, né? Essa via aqui é a BR-174, que ela vem do estado do Amazonas, passa por Roraima e ela vai até aqui na fronteira com a Venezuela. Inclusive, ela é uma rota turística, né? O Ministério do Turismo inseriu como uma rota turística, a Rota 174. Nós temos algumas áreas de assentamento, né, ao longo próximo a essas áreas, a essas terras indígenas. Nós temos aqui outras áreas protegidas, algumas áreas da União, parques nacionais. Aqui nós temos o Parque Nacional do Monte Roraima. E existe também alguns conflitos, né, além dos conflitos com os garimpeiros, alguns conflitos relacionados também a esses assentamentos aqui do INCRA, né, que foram inseridos a partir da década de 70, com as políticas do governo militar, políticas de integração da Amazônia, de ocupação da Amazônia. O estado de Roraima ele tem duas características bem interessantes em termos de bioma. Essa região, mais ou menos, seria mais ou menos essa área aqui em verde, essa região que pega a Raposa Serra do Sol e a terra indígena São Marcos. Aqui você tem uma área que seria uma área de savana. Inclusive, isso é uma outra discussão que se tem, né, que a savana ela não é vista como um bioma, né, que tem toda uma biodiversidade. E aqui nós temos grande parte do estado, você tem áreas de floresta, né? Então, aqui em Roraima nós temos povos indígenas em áreas de cerrado ou lavrado, como é regionalmente conhecido, ou savana, e nós temos povos indígenas da floresta, né? Que são principalmente aqui os Yanomamis, que localizam-se, grande parte dos garimpos, eles estão aqui nessa região Yanomami, ou aqui na região da Raposa Serra do Sol. Então, são duas áreas onde existe um grande interesse econômico. E também, né, aqui nós temos o Parque Nacional do Viruá, aqui nós temos o Parque Nacional do Monte Roraima, além de outras unidades de conservação que existem no estado. Então, o maior conflito hoje do estado de Roraima em relação a povos indígenas e não indígenas é justamente essa situação. Então, as pessoas comentam, né, que o que sobra aqui no estado de Roraima seria essa área em branco, né? Mas elas não percebem que os povos indígenas, eles conservam, né? São povos que conservam a nossa biodiversidade. Cabe ressaltar que essa região aqui, da Raposa Serra do Sol, essa região Yanomami, são regiões que são as principais cabeceiras dos rios, né? São as nascentes dos rios. Os rios, eles nascem nessa região e eles vêm aqui para essa área central, né? Você tem dois rios principais, o rio Tacutu e o rio Urariquera, que eles se formam, eles se juntam aqui e formam o maior rio do estado de Roraima, que é o Rio Branco. Então, são questões também que devem ser debatidas, né? Essa discussão também em relação à conservação da biodiversidade. Bom, e a questão indígena em Roraima, né? Como eu falei, Roraima tem 32 terras indígenas, né? Cabe ressaltar o artigo 231 da Constituição Federal, né? Que traz a importância nessa demarcação das terras indígenas, a conservação, né, dessas áreas e principalmente o usufruto dos povos indígenas. A terra indígena Raposa Serra do Sol, ela passou por um processo de demarcação bem conflituoso. É uma área que tem regime de tripla afetação. Você tem área de fronteira,
você tem parque nacional e você tem terra indígena. E eu acabei esquecendo de falar, né? Desculpa, aqui nós temos a fronteira com a Venezuela, aqui essa região, né? A fronteira com a Venezuela, e aqui você tem a fronteira com a Guiana, né? Que é a ex-Guiana inglesa. Então, tem esse regime de tripla afetação, e isso traz ainda conflitos entre os indígenas e não indígenas, tanto que nós tivemos a Operação Patacom, né? Foi a operação que retirou os não indígenas da região da Raposa Serra do Sol. Isso aí foi um conflito que durou várias semanas, acho que a Adriana estava ainda aqui, e que os povos indígenas eles entraram em confronto direto, principalmente com os produtores rurais da região, que na época nós tínhamos produção de arroz nessa área. E aí vem o programa Pata Ezeru, né, que é um programa que é justamente para minimizar esses conflitos e, por sua vez, potencializar os povos indígenas no que se refere ao processo de reconhecimento. No caso da região Ingaricó, esse programa ele vem com a criação de alguns polos, né? São 3 polos, a Raposa, que eu vou mostrar para vocês, Manalá e Mapaé, que é justamente para minimizar os conflitos que existem na região. Bom, então, no que se refere ao processo de demarcação da Raposa Serra do Sol, nós vamos ter várias tentativas, né? Em 1917, tinha uma lei estadual, Roraima pertencia ainda ao Amazonas, e essa lei estadual, ela delimitou essa faixa de fronteiras, né? Aqui nessa região. Mais tarde, já em 1979, a FUNAI, ela institui um grupo, né? Um grupo de estudo na região, e esse grupo de estudo ele tinha como objetivo identificar, fazer um levantamento fundiário, né, das áreas, e ele acabou desmembrando essa região em 5 áreas. A Raposa, Maturuca e Serra do Sol, Surumu, e essa outra região aqui, a Xenonuetamo, que também foi delimitada. Nesse mesmo período, né, em que a FUNAI ela institui, né, essa discussão e essa criação dessas áreas, nós vamos ter também a criação da área Ingaricó, os Ingaricós na região Raposa Serra do Sol, nós temos os Macuxi, nós temos os Ingaricó e alguns Wapixana. Então, os Ingaricó, eles lutaram, né, pela demarcação de uma área, eles conseguiram demarcar um território para eles. Então, a FUNAI autorizou essa demarcação, só que, nesse mesmo ano em que foi demarcado a área Ingaricó, o governo federal ele criou o Parque Nacional do Monte Roraima. E, desde essa época, existe um conflito entre os Ingaricó e a criação do Parque Nacional de Roraima, né, do Monte Roraima. Tanto que surgiu uma denominação chamada Cané, que significa não, certo? Eles não, até hoje os indígenas Ingaricó mais idosos, eles não aceitam a inserção do Parque Nacional do Monte Roraima nas suas terras. Para eles, né, não existe essa delimitação e o Parque Nacional do Monte Roraima pertence aos Ingaricó. Não existe uma questão política envolvida. E aí depois a gente vem a discussão da criação da região da Raposa Serra do Sol, né? Retirando aqui a sede do município do Iramutã, que fica de fora desse processo de demarcação. Bom, então aqui a gente tem, né, algumas áreas, aqui a região não apareceu as fotos, mas tudo bem. Aqui a gente tem a comunidade indígena, ela é a mais setentrional, ela fica no limite do Parque Nacional do Monte Roraima, ela fica mais ou menos aqui, é a Mapaé, né? Para minimizar essa discussão, esse conflito entre
os índios Ingaricó e a criação do Parque Nacional do Monte Roraima, o IBAMA, na época, né, depois quando foi criado o ICMBio, eles passaram a trabalhar o programa Patezeru, que era justamente para consolidar, né, discutir as terras indígenas, as questões sociais, socioambientais dessas terras. E também criar nos povos indígenas um sentimento de pertencimento em relação ao Parque Nacional do Monte Roraima. E aqui a comunidade Mapaé, que fica dentro do Parque Nacional, as outras são mais circunvizinhas. Aqui você tem o Roraiminha e aqui você tem o Monte Roraima. E é interessante que aqui é o posto de saúde, né? E aqui é uma casa de apoio. E é interessante que quando eles, na época, né, agora a Venezuela passou por uma grande crise econômica, mas antes, a cidade que faz fronteira com Pacaraima, a cidade chamada Santa Helena, é uma área de livre comércio, né, uma zona de livre comércio, então tinha muitos produtos importados de outros países. Então, às vezes, eles iam fazer um jogo de futebol aqui, o jogo de futebol ia acontecer 3 horas da tarde. 5 horas da manhã eles saíam aqui, né, um grupo saía aqui da comunidade, contornavam toda essa região de serras, iam até Santa Helena comprar bola, chuteira, retornavam e depois iam jogar o seu futebol. Bem interessante isso. E os Ingaricó, né, que é uma etnia aqui do estado de Roraima, os Ingaricós, eles são muito conhecidos como Canaimé. Então, Canaimé é uma divindade que os povos indígenas têm. Segundo eles, é um justiceiro. E esse justiceiro, ele faz justiça como se fosse uma justiça que ele define o que ele vai fazer. Aquela pessoa, ela pode morrer, né? Aquela pessoa, dependendo do que ela fez, aquela pessoa, ela pode apanhar. Então, eles foram conhecidos por muito tempo como Canaimé. Eles, assim como os outros povos indígenas, eles vivem em maloca, né? Que é um tipo de moradia que é feita de palha, sendo que aqui você já tem uma intervenção, né, aqui em relação a essa palha, você já tem algumas comunidades, por exemplo, a inserção de outros materiais, como telha, né? Só que em algumas comunidades da região Ingaricó, tudo tem que ir de avião, tinha que ir de avião devido ao acesso. Então, eles, assim, e elas são de adobe, né? A maioria são de adobe. Cabe ressaltar que aqui é uma região de serras, é muito frio. À noite, a temperatura ela chega em torno de 10 graus. E que a gente vai falar depois lá na frente, que isso aí já infere um certo problema de saúde neles. Em média, em cada moradia, você tem de 10 a 15 pessoas, eles formam famílias, né, com as moradias dos parentes no entorno da casa dos pais, constituem famílias interdependentes dentro das suas aldeias nucleares. Então, aqui um exemplo, né? Você tem uma família aqui, o pai e os filhos que ficam no entorno. Aqui você tem uma outra família, geralmente nas comunidades indígenas, você tem a escola e você tem um malocão, onde acontecem as reuniões, né? O malocão é um grande espaço, geralmente feito de palha, aberto, onde acontecem as reuniões. Reuniões para definir as questões relacionadas à comunidade, reunião relacionada aos cultos, né? Cabe ressaltar que aqui em Roraima, muitos povos indígenas, eles recebem a influência da religião externa, então isso faz também com que ocorra uma interferência na sua cultura. Por exemplo, algumas comunidades da etnia Macuxi, Uapixana, Taurepang, por exemplo, eles são adventistas do 7º dia. Então, no sábado não funciona nada na comunidade.
Inclusive, eles querem ter essa abertura para o etnoturismo, mas já é um empecilho que eles já visualizaram. Por exemplo, eles não podem tomar as bebidas tradicionais, bebidas alcoólicas, porque a religião não permite. Então, são algumas interferências que se tem. E, geralmente, esses cultos acontecem também no Malocão. E também, a maioria das comunidades indígenas, nesse espaço familiar, existem as hortas, né, familiares, e existem as hortas, os espaços de roça, desculpa, você tem a roça familiar, e existem os espaços fora desse núcleo familiar, que são as roças comunitárias. Bom, a estrutura social e política dos Ingaricó, nós vamos ter o primeiro e o segundo Tuxaua, né? Aqui eles são chamados de Tuxaua, em outras etnias, em outros estados, são chamados de cacique, que é o líder da comunidade, ele representa o grupo nos acordos sociais, políticos, que são de interesse dos Ingaricó. O segundo Tuxaua, ele atua na ausência do primeiro, então cabe ressaltar que o Tuxaua é aquela pessoa, aquele líder, né, que ele transita dentro e fora da comunidade. Algumas comunidades que possuem, algumas comunidades, elas possuem ainda o capataz, que ele é o intermediador entre o Tuxaua e a comunidade. Então, ele é responsável pelas atividades diárias da comunidade, e aí você tem o primeiro e o segundo, né? Na ausência do primeiro, o segundo ele vai atuar. O conselheiro, ele atua junto à comunidade através da intermediação com a escala superior, né? Cabe ressaltar que a escala superior é o capataz e o Tuxaua. Algumas comunidades que têm gado, né? O gado ele foi inserido em algumas comunidades indígenas, aqui no estado de Roraima. Então, as comunidades que possuem ainda gado, eles têm o vaqueiro, que tem uma função importante, né, que é o cuidar do gado. Tem o presidente da religião, no caso dos Ingaricó, é o pastor, eles têm um sincretismo religioso, e ele vai promover o culto religioso, e eles têm um ritual, que é o Aleluia, né, e eles é um sincretismo que se assemelha ao protestantismo, à igreja messiânica, ao catolicismo. Então, é uma mesclagem de diversas religiões, e aí você tem esse pastor que tem essa função. Tem o catequista, que auxilia o pastor e ensina os cantos e orações. As orações do Aleluia, esses cantos e orações do Aleluia, são orações e cantos que eles invocam, né, Macunaíma, que para eles Macunaíma é uma grande divindade, né, é o que ele, né, tem uma função, ele teve uma função importante no processo de criação, inclusive do bioma roraimense, parte ser lavrado, parte ser floresta amazônica. A comunidade, que é a base de sustentação da estrutura social e política do povo, né? Cabe ressaltar que esse Tuxaua, ele tem um processo de gestão cerca de 2, 3 anos, e depois ocorre a escolha de um novo Tuxaua, ou ainda esse Tuxaua ele pode ser reconduzido ao cargo. E quanto à sociobiodiversidade, né, dos povos indígenas, primeiro em relação à terra. A terra é o espaço, né, onde eles plantam. Para eles é um espaço vivo, né? Eles reconhecem a terra ou o solo relacionado à plantação pela cor, né, do solo, pela a densidade de raízes das plantas, pelo cheiro do solo. E eles percebem, né, que essa terra ou esse solo ele é um espaço vivo e que eles dependem desse espaço para cultivar a sua planta mais importante, né, que é a maniva, no qual eles fazem o beiju, né, eles fazem o caxiri, que é uma bebida tradicional. É importante dizer que aqui no estado de Roraima, os povos indígenas que vivem na região de Lavrado ou de Savana,
existe uma grande restrição, né, em relação às propriedades físico-químicas do solo. Então, no caso do povo Ingaricó, eles ficaram muito conhecidos devido à sua situação de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar. Você ainda tem, infelizmente, muitas crianças e idosos que eles morrem devido à falta de alimentos. E ainda, né, é muito evidente na região Ingaricó o beriberi. Então, muitas pessoas morrem ainda de beriberi, né, que é a falta de vitamina B, e que a CESAI, ela tenta fazer o seu trabalho, mas o que acontece? Eles detectam uma situação de insegurança alimentar, uma família, eles levam cesta básica, levam medicamentos, só que em relação à cesta básica, por exemplo, quando ela chega naquele núcleo familiar, ela acaba sendo dividida por 10, 15 pessoas que vivem naquela moradia. Então, às vezes a situação se agrava e leva à morte desse povo, infelizmente. Ainda com relação a essa sociobiodiversidade, o povo Ingaricó tem uma grande relação de respeito e uso, né, com os recursos naturais. Então, eles têm suas crenças, né, seu conhecimento, as práticas. Aqui, essa imagem é um ritual que é chamado de Maiú para os povos indígenas. Para as outras etnias, como o Macuxi, esse ritual é chamado de Ajuri. O que é? Aqui é uma família que aumentou um compartimento da sua casa e toda a comunidade foi lá para ajudar. Então, todas as pessoas, todas as famílias levaram um alimento para fazer um almoço coletivo e todos foram ajudar a aumentar um compartimento da casa. E nesse processo de ajuda, né, nesse Maiú, que é uma ajuda, todos trabalham. Então, você tem as crianças que aprendem, né, é uma forma também de aprendizado para as crianças, tanto em reconhecer o tipo de solo ou de barro que é melhor para fazer esse adobe, né? Então, leva a criança para reconhecer, né? Depois eles vão fazer o tratamento desse adobe e depois preencher esses espaços. Então, todos participam. Então, além de ser uma forma de ajuda comunitária, também é uma forma de ensinamento, né? E de reconhecimento do uso da biodiversidade pelos povos indígenas. Aqui foi um trabalho que eu fiz com os Ingaricó, que nesse trabalho foi para reconhecer e entender como é que eles percebem os recursos naturais. Então, por exemplo, em relação ao conhecimento sobre o solo, por exemplo, eu percebi que eles identificavam algumas unidades do relevo, inclusive em relação ao relevo. Eu achei interessante que eles associam a vegetação ao relevo, né? Eles percebem a influência de algum tipo de vegetação no relevo ou no solo. E eles dizem que nós, em Garicó, não fazemos as roças na margem dos rios para não acontecer erosão, né? E ainda, para eles, existe o uso utilitário, né? Relacionado aos tipos de cultura que são adequadas ao relevo e ao tipo de solo. Ou seja, ele só vai plantar o que ele entende que é adequado à característica daquele solo e ao relevo. Com relação, por exemplo, à hidrologia, né, a característica hídrica, eles identificam alguns tipos de água, eles classificam as águas em água calma e água movimentada, né? Eles têm os seus rios principais com nomes, seus afluentes e subafluentes. Para ele, essas águas calmas e movimentadas vão influenciar nos peixes. Eles identificam o movimento da água e também a ausência de peixes em determinados rios. Ou seja, na realidade, né, esse conhecimento que eles têm relacionados à biodiversidade ou aos recursos naturais é um conhecimento que ele se correlaciona ao conhecimento científico.
né, que isso é importante a gente perceber, essa gama de sabedoria, os saberes indígenas, e que eles já colocam uma preocupação em relação a esses saberes. E essa preocupação ela está relacionada também, né, a migração dos jovens para a cidade, porque ao migrar para as cidades, para o centro, né, como Boa Vista, que é a capital, para a cidade do Iramutã, para estudar, né, que é a sede do município do Iramutã, eles já agregam outros hábitos não indígenas e que quando eles voltam para a comunidade, que alguns depois não querem retornar, né, eles acabam não tendo interesse em ter esse aprendizado. Então, é uma preocupação que eles já ressaltaram, né, os jovens hoje que não têm tanto interesse em reconhecer ou entender ou participar da cultura indígena. E é importante ainda dizer, né, que é um conhecimento que não é escrito, né? E isso não faz com que eles sejam analfabetos. Eles apenas não têm isso no papel. E aí, cada vez que morre um ancião das comunidades indígenas, morre um saber, né? Infelizmente. Bom, e aí é importante também dizer que os ingaricós, eles têm um conhecimento tradicional, né, através de estratégias que eles utilizam até para a sua própria sobrevivência, e esse conhecimento tradicional, ele se relaciona às questões voltadas à manutenção da identidade cultural, né, como, por exemplo, o artesanato. Os ingaricós, eles ficaram muito conhecidos na década de 80 e 90 por conta do seu artesanato, dos ritos, dos mitos. No caso da comunidade Manalai, né, eles têm uma igreja, que eles chamam de Igreja Sagrado Coração do Mundo, e que lá tem esse sincretismo religioso, né? Quando você ouve o culto deles, é como se você estivesse numa igreja messiânica. As músicas, elas se assemelham às músicas ou ao som, né, das músicas messiânicas. E nesses cultos eles estão justamente, né, adorando Macunaíma, né, pedindo que eles tenham uma boa colheita, né? Então são muito voltados, esses cultos eles são muito voltados à questão dessa preservação, né, ou da continuidade da biodiversidade que eles possuem. E aí a gente tem o Aleluia, que é um ritual religioso, né? E esse ritual, além da música, tem a dança. E isso é resultado como eu falei para vocês, né, de diferentes ordens religiosas, como a anglicana, a católica, a adventista do sétimo dia, tanto que você vê que tem o pastor, mas tem o catequista, né? Você tem a música, né, que parece um culto messiânico. Então, na realidade, você tem toda essa mescla de diferentes ordens religiosas nessa religião e nessa igreja, né, que eles instituam o Sagrado Coração do Mundo. Então, aqui, a dança, né, sempre uma pessoa, ela puxa, né, entre aspas, né, ela comanda essa dança, e nessa dança participam as mulheres. Geralmente, as sociedades indígenas, elas são bem patriarcais, né? Mas aqui no caso dos ingaricós, pode ser tanto o homem quanto a mulher que vai comandar essa dança, esse ritual religioso. As crianças, elas aprendem participando, que eu achei interessante, por exemplo, que as crianças, a partir de 4, 5 anos, a mãe ela não dá banho mais. Ele aprende observando, né? Ele vai comer, ele aprende observando. Então, os cultos religiosos, ele vai aprender participando, e eles têm que participar. Então, tudo que acontece na comunidade, as reuniões, as discussões sociais, políticas, religiosas, as crianças, elas participam. E é uma forma de aprendizado. Para eles, né, ainda, eles têm uma relação, o relevo tem um significado para eles,
por exemplo, e esse significado é interessante porque tem uma história envolvida. Você tem o Monte Roraima, que para eles é um lugar sagrado, é a morada de Macunaíma. Para eles é a caixa d'água, é de onde vem toda a água, né? E ela vai ser distribuída para todo o mundo. E aí a gente tem uma relação, né, de cosmos com esse Monte Roraima. Você tem áreas do relevo que são áreas que estão mais relacionadas à forma de uso, né, como, por exemplo, essa serra aqui, que é mais voltada à captação de água, né? Você tem a Serra do Sol, que também é um local sagrado. Lá estão depositados, como se fosse um cemitério, né, os ossos dos antepassados. E lá eles dizem que é o local onde o Sol foi preso por causa de uma queimada na floresta. E aí acabou prendendo o Sol e os animais. Algumas serras são utilizadas apenas como local de caça, né? Outras serras já têm significado mais sagrado, né? Por exemplo, essa daqui é a morada de um grande pássaro, e que se a pessoa passar muito próximo a essa serra, e se esse pássaro ele cantar, aquela pessoa ela pode vir a ter alguma enfermidade e ela chegar até morrer, né? Então, eles têm muito respeito em relação a esses locais. Aqui foi um desenho, essa daqui da região de Manalai, desculpa, de Mapaé. Você tem o Roraiminha, o Monte Roraima, a água, né, que sai, né, que desce desse relevo. Aqui são as famílias que estão localizadas ao longo desses corpos hídricos, alguns locais de roça, né, algumas áreas de solo que eles utilizam, que têm uma importância. Aqui alguns trechos acachoeirados no rio, né, com corredeiras, que eles até falam que isso aí poderia ser muito utilizado para o etnoturismo. Então, nesse desenho retrata, né, esse conhecimento que eles têm do seu espaço geográfico, né, e, consequentemente, da sua biodiversidade. Atualmente, o uso da terra pelos ingaricós é através da roça, né, que eles chamam de umê. A região Ingaricó está numa área de restrição, como eu falei, né, de restrição físico-química do solo, então eles têm muitas dificuldades em relação ao cultivo. Algumas roças, né, eles procuram áreas mais férteis para fazer o seu cultivo, então algumas roças elas ficam cerca de 3, 4 dias longe da comunidade, então eles passam 3, 4 dias andando para chegar até a roça. Eles têm um calendário agrícola, né? Nesse calendário agrícola ou um calendário de sociobiodiversidade, no qual cada mês do ano tem uma característica. É interessante que esse calendário, em termos de climatologia, eles conseguem associar clima, né? A condição climática com a classificação de Köppen. Eu achei bem interessante. Eles fazem essa associação solo-relevo, tipo de solo, mas eles já têm alguns problemas ambientais que eles ressaltaram. Dentre eles, o pousio do solo, né? Cada vez mais, devido às dificuldades de acesso a áreas mais agricultáveis, eles acabam, em alguns momentos, deixando pouco tempo para o solo descansar. Então, eles já percebem mais restrição ainda, né? Ou seja, mais empobrecimento do solo. Daí a importância de políticas de levar realmente o conhecimento técnico, extensionista, agrícola para essas regiões. Então, eles já ressaltam, né, que os solos são de baixa fertilidade, que precisa de um sistema de manejo, e como eu falei, né, que as roças hoje, cada vez mais, elas estão distantes. E esse uso contínuo que faz com que o solo ele perca as suas propriedades, né, ou cada vez mais diminua as suas propriedades físico-químicas, faz também com que ocorra a intensificação dos processos erosivos, né? Se vocês olharem aqui ao fundo, é uma região
que é uma savana já mais para campo rupestre. Realmente, aqui é a comunidade Serra do Sol. Então, infelizmente, eles têm essas dificuldades. Atualmente, eles fizeram uma fazenda, né? Dentro da região Ingaricó, eles separaram uma área que eles percebem que é uma área que tem uma melhor produção, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Aí, o que eles fizeram? Eles montaram fizeram um projeto chamado Nutri, conseguiram um financiamento, teve a participação do ISA e outras instituições, e montaram esse espaço, eles chamam de Fazenda Nutri. Lá eles estão começando uma produção, eles receberam de um deputado estadual 72 cabeças de carneiro, só que foi aquilo, eles nunca tinham visto carneiro na vida deles, então chegaram os carneiros, quando deu mais ou menos um mês, mais de 30 carneiros morreram, porque eles não sabiam que tinha que ter um local para eles, um aprisco, que tinha que tomar vacina e etc. Infelizmente é assim, quando as políticas chegam, elas chegam muitas vezes atravessadas, né? Então, eles não foram capacitados, receberam, mas não foram capacitados. Aí, na época, eu estava trabalhando mais diretamente com eles, através do Instituto Federal, nós fizemos um trabalho de capacitação, então, algumas pessoas foram capacitadas, aprenderam a vacinar, a colocar, a fazer a brincagem, né? Colocar os brincos no carneiro, fazer o aprisco. Aí os carneiros começaram a produzir, e aí eles começaram a não querer comer o carneiro por conta de que eles começaram a achar muito bonitinho, né? Aqueles bebezinhos pulando, então eles não quiseram comer. Atualmente eles já estão, né, com essa produção e já estão consumindo. Também começaram a produzir algumas hortaliças, mas tinham dificuldades ainda em comer essas hortaliças, então hoje eles já estão resolvendo essas situações. Existem algumas estratégias, né, de sobrevivência, o artesanato é uma estratégia para eles, tanto como manutenção, o artesanato em palha, que eles são muito conhecidos por esse artesanato, é uma forma de manutenção da identidade do povo e também de reconhecimento, né, fora da comunidade, reconhecimento inclusive internacional, também a alimentação. Ao mesmo tempo, eles comemoram, né, o aumento populacional, então hoje a população em Ingaricó ela aumentou, mas ao mesmo tempo eles têm que ter estratégias de manter essa população que vem aumentando, porque a população aumenta, mas a produção de alimentos não consegue acompanhar esse aumento populacional. Então, eles buscam estratégias para tentar minimizar isso aí. Outra estratégia que eles querem seria o etnoturismo, implantar o etnoturismo, eles já identificaram trilhas, modalidades turísticas, no entanto, precisa de capacitação, né? Eles precisam entender que eles têm que ser empoderados para implantar o etnoturismo, eles não têm que ser apenas como é colocado, né? Eles são vistos, infelizmente, apenas como uma vitrine, mas não, eles têm que ser o protagonista do turismo. Então, existem empresas de turismo que levam o turista daqui de Boa Vista, vai para lá, de avião, de helicóptero. Quando chega lá na comunidade, contrata uma pessoa para carregar a sua mochila e ser o guia até o Monte Caburaí, que fica dentro da região Ingaricó, dentro do Parque Nacional do Monte Roraima. E aí essa uma pessoa ganha R$700. Aí o turista vai lá, fica um dia na comunidade, dorme, no outro dia ele sai 5 da manhã, vai para o Monte Caburaí, passa 3, 4 dias andando, né, até o Monte Caburaí, vai lá, né, faz o seu turismo no Monte Caburaí, depois ele vem mais 3 dias voltando, chega na comunidade, dorme, no outro dia o avião vai buscar. Então, isso não é protagonismo relacionado ao turismo, né? Então, eles têm ainda que verificar essa questão de como realmente inserir esse turismo.
Também nós temos diversos impactos socioambientais nas terras indígenas, como eu falei, os garimpos, né? Aqui são regiões que têm esse potencial mineral, né? E esses garimpos ilegais, eles adentram essas terras sem o licenciamento, né? Muitas vezes sem o conhecimento do povo indígena. Infelizmente, alguns indígenas eles acabam contribuindo, né? Mas para receber algo, né? Um pequeno valor que não paga os impactos que ele vai ter. E aí, como eu falei, né? Que a Fiocruz ela fez um estudo com os Yanomamis e percebeu o alto índice de contaminação por mercúrio, né? Muito alto nessa população indígena. Aqui o potencial mineral do estado de Roraima, cabe ressaltar que o Radar Brasil da década de 70, né, que começou como projeto Radar da Amazônia e depois foi chamado de Radar Brasil, ele trouxe, né, e divulgou esse potencial, esse levantamento mineral na Amazônia, e principalmente essa riqueza mineral na região das serras, na região do Lavrado, já era conhecido desde a década de 20. Então, aqui, cada pontinho desses são potenciais que a gente tem, né? Metais nobres. Então, isso faz com que se tenha um grande interesse, né, relacionado a essas terras indígenas. A exploração de minérios na Amazônia, essa exploração né, vem desde a década de 70, 60, alguns pedidos de autorização. Aqui o bioma amazônico, né, e esse bioma amazônico, você tem áreas de pedidos para estudo da exploração de minérios, aqui as terras indígenas, essa sobreposição dessas terras indígenas, alguns minérios mais citados, né, para pedido de requerimento, a gente tem aí o ouro, minério de ouro, a cassiterita, né, cobre, minério de cobre, diamante. Então, são alguns minérios que são altamente cobiçados e eles estão bem sobrepostos a essas terras indígenas aqui na região amazônica. E aí a gente vai ter diversas febres do ouro, né, que vão atrair milhares de garimpeiros. Então, a gente tem, por exemplo, na década de 30, nós tivemos alguns ciclos aqui de garimpo no estado de Roraima. A década de 30, na região dos rios Maú, Cotingo, né, que fica na região do Iramutã, nessas terras indígenas. Isso fez com que, né, atraísse vários garimpeiros para essa região. Na realidade, Roraima teve essa grande explosão garimpeira na década de 80. Com o fechamento dos garimpos, já na década de 90, nós tivemos um processo migratório intenso para a área urbana, né, para a capital Boa Vista. E também aí trouxe outros problemas relacionados à questão urbana. E aí a gente tem essa discussão que se tem hoje, né, de projetos de lei para regulamentar a mineração em terras indígenas, e, ao mesmo tempo, nós temos aí a apreensão, né, de ouro, de embarcação. Hoje, uma deputada aqui do estado de Roraima, ela solicitou aí uma discussão, porque um rio aqui do estado de Roraima ele foi desviado pelos garimpeiros, né? Ele sofreu desvio justamente por conta da mineração, né? Dessa garimpagem ilegal. E aí nós temos situações como essa, né? Você tem a grande cicatriz que gera na floresta aqui na região Yanomami e, consequentemente, as águas. A Adriana, que morou aqui um tempo, Adriana, se você vê agora aqui o Rio Branco, ele está com essa aparência, né? Aquela água transparente, cristalina, hoje ele está com essa aparência. Tem dias que ele está totalmente, né, com característica de assoreamento. E aí a gente tem os desafios hoje que são enfrentados pelos indígenas, né? Surgem preocupações como a diminuição do conhecimento, como eu falei para vocês, por conta da própria migração.
né, dos mais jovens, da inserção de hábitos não indígenas na comunidade. Isso interfere no processo de transmissão do conhecimento. A questão dos investimentos, né, eles solicitam que seja mais investido em educação, né, que tenha material indígena para as escolas, solicitam que eles são abertos a pesquisas, né, eles querem que o pesquisador esteja dentro da comunidade, mas eles só pedem o retorno da pesquisa, né, não é só pesquisar e depois ir embora, eles querem que a pessoa pesquise, mas dê um retorno para eles, né, que eles possam aproveitar, né, e solucionar alguns problemas que são enfrentados por eles. Existem alguns desafios alimentares, como a desnutrição, o beriberi, no caso dos ingaricós, a gente tem muita desnutrição e o beriberi. Doenças respiratórias, como eu falei logo no início, né, como é uma região fria, à noite, eles têm as suas casas, elas são fechadas com adobe, e eles deixam aquela fogueira o dia inteiro, né? E aquela fogueira, ela acaba gerando diversas fuligens. E aí eles acabam aspirando aquilo, principalmente as crianças e os idosos. Então, eles têm diversas doenças pulmonares também. As crianças, elas estão sempre gripadas. E hoje, né, uma grande discussão é o impacto da pandemia, né? Esse impacto da pandemia nos povos indígenas e, infelizmente, né, as políticas relacionadas a essa questão ainda não estão tendo um olhar tão evidente para os povos indígenas. Então, muitos indígenas estão sendo infectados. Hoje eu recebi de um tuxau a informação de que um ancião da comunidade morreu, né, devido a complicações do Covid. E, infelizmente, né, a pandemia atingiu a todos. E os povos indígenas, alguns aqui do estado de Roraima, eles chegaram a fazer o lockdown, né, como é o caso do Iramutã. No Iramutã, ele é uma região que é muito conhecida pelo seu potencial para a geodiversidade, cachoeiras, serras, e aí as pessoas vão de qualquer jeito. E eles começaram a fechar as áreas de acesso justamente para evitar a disseminação do coronavírus, né? E também foi importante a decisão da FUNAI em relação à suspensão do acesso, né, por conta da pandemia. E aí, né, também a preocupação com essa manutenção do conhecimento tradicional. Aqui, você tem, que foi um trabalho que nós fizemos com os Ingaricó, e eles ressaltaram o uso de algumas raízes para a medicina, né, que eles utilizam na medicina tradicional, né? Aqui é o nome Ingaricó, aqui é o nome mais popular, e para que eles utilizam, né? Qual é a função delas em relação a determinadas doenças. E, na realidade, né, quando a gente pensa nessa manutenção desse conhecimento, é importante dizer que nas escolas, né, as escolas indígenas, eles fazem esse trabalho. Uma vez eu fui visitar uma escola indígena aqui do município, na área rural do município de Boa Vista, e estava tendo aula de artesanato. O artesanato era reconhecer a fibra no ambiente natural, qual é a árvore que dá aquela fibra, fazer a extração da fibra e tecer aquela fibra. E eram crianças assim de 4, 5 anos, né? Eu achei bem interessante o trabalho que a professora estava fazendo. E dessa forma também acontece, né? São feitos esses trabalhos junto à população justamente para ter esse conhecimento. Só que, como eu falei, né, os mais jovens, adolescentes, quando eles chegam na adolescência, têm que ir para a cidade. E para ir para a cidade, eles acabam agregando novos saberes. E aí eu vou deixar algumas considerações, né, para a gente refletir. Primeiro, ampliar as discussões sobre
a temática, né? Aí eu parabenizo aí a Adriana, né, por essa... Primeiro, né, dizer que o convite foi bem interessante, é um tema que me agrada muito e que a gente precisa realmente disseminar, né, discutir, de um modo geral, a questão indígena. A gente conhecer e respeitar a cosmologia dos povos indígenas, entender que a intervenção dos hábitos do não-índio traz impactos negativos. Os índios, eles sempre deixam claro que eles não estão fechados para o mundo. Eles disseram, professora, eu quero saber o que é o smog que acontece no estado de São Paulo, quando ocorre a chuva ácida, eu quero saber o que é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero conhecer, mas eu quero, primeiramente, estudar os hábitos do indígena, né? Que o material didático seja voltado às questões indígenas com a língua indígena. Então, isso é muito colocado por eles. Porque, em termos de educação, o mesmo livro didático que o aluno aqui de Boa Vista, capital, recebe, o Ingaricó, que está lá na região das serras, ele recebe. Não existe uma adaptação. Então, eles falam muito sobre isso, né? O valor da terra, do território, né, decorrente de perdas e ganhos. Então, isso aí é muito ainda discutido pelos povos indígenas, e eles querem, né, que os mais jovens também tenham esse conhecimento. Esse valor da terra é topofílico, ele é permanente, é intrínseco, né? E hoje eles lutam também para evitar a erosão do conhecimento, ou seja, essa perda do conhecimento. É importante dizer que as populações indígenas possuem uma rica herança histórica cultural. As terras são importantes, né, na produção dos serviços ambientais. E aí a gente pensar, né, se ainda é possível uma sociedade justa, igualitária e sustentável, né? Os povos indígenas, eles tentam, né, fazer dessa forma, né, discutir todas as ações que envolvem a comunidade, né? Eles tentam fazer de forma igualitária para todos e tentam ser sustentáveis, né? Mas às vezes eles não conseguem, né? Porque diversas interferências acontecem. Hoje uma grande discussão é a questão do garimpo, né? Então eu quero agradecer, eu espero ter assim contribuído, né, com essa fala e ressaltar, né, que os povos indígenas eles merecem, né, que se discuta ainda mais e que se tenha mais conhecimento sobre as questões que envolvem, né, a questão indígena mesmo, né? Eles estão bem abertos para essas discussões, eles querem, né, que as pessoas cheguem lá, façam pesquisa, mas eles querem, não, professora, a senhora pode pesquisar, mas eu quero que a senhora me dê um retorno, né? Às vezes, para a gente, por exemplo, eu fiz uma cartilha sobre os solos na língua Ingarifó, e já serviu de material didático para a escola, né? Então, às vezes, para a gente a gente imagina que é uma coisa muito grande, mas para eles, né, às vezes, o que a gente nem imagina que poderia ser retorno, e para eles é uma felicidade muito grande, certo? Então, eu agradeço e eu estou aberta a questionamentos. Obrigada, Márcia. A gente que agradece por essa aula maravilhosa. A Márcia, ela trabalha direto com as comunidades indígenas, ela estava sempre deslocando, né, fazendo pesquisa na área de geografia, e ela vivia andando para cima e para baixo, a Márcia sempre correndo, e eu sempre achei muito interessante isso, né, esse contato todo. E o que eu acho interessante, assim, para a gente trazer isso para o resto do Brasil. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fiz uma disciplina toda sobre a Amazônia. E aí porque quando eu cheguei aí, a gente começa a ver essa necessidade de conhecer mais sobre a Amazônia, sobre a história, sobre a cultura, sobre a geografia. E aí o universo de pesquisa, ele é enorme devido à diversidade cultural, né? Um espaço onde se falam mais de 100 línguas diferentes, com culturas completamente diferentes. E a gente não tem essa formação, né? A gente não tem a formação na escola, quando a gente está fora da Amazônia, você não tem essa formação na escola, não tem essa formação na universidade. E muitas vezes as pessoas que trabalham com o tema, muitas vezes nunca tocaram o pé na Amazônia.
Então, eu me deparei muito com isso, de eu estar em congresso, muitas vezes até com os próprios alunos daí, chegar em outros lugares e eles estarem participando de discussões com alunos de outras universidades, universidade renomada, os quais nunca colocaram o pé na Amazônia. Teve uma certa vez que começou a ter uma discussão meio acalorada, e era entre os alunos, e eu peguei, falei no ouvido de um aluno meu, eu falei assim, ó, pergunta se ele conhece a Amazônia. Aí o menino me olhou e falou assim, professora, isso é muito agressivo. Eu falei, é uma discussão. Porque, e muitas vezes a pessoa ela chega ali em Manaus, ou ela chega ali em Belém, e aí ela acha que ela conhece, né? E o universo é muito maior, a área é muito maior, né? Só nessa palestra de hoje, né, a Márcia tocou assim em N pontos, né? Primeiro, a questão da demarcação de terra, quando a gente fala a questão do conflito dos arrozeiros que teve com essa demarcação de terra, e aí a questão é a seguinte, mas por que você vai demarcar a terra indígena? Né? Por que você vai fazer isso? A terra vai ficar lá, não vai poder plantar o arroz, não vai ser produtivo. O que a gente vai ganhar colocando eles lá? Então já começa pela própria política de uma desvalorização, né, da cultura, uma desvalorização desse povo antigo, como tu falou, e todas as questões que começam a se discutir a partir daí. A outra questão é o próprio valor da terra, né? São as riquezas, a área de ouro, a área de pedras preciosas, o garimpo ilegal, que vem numa agressão gigante e que muitas vezes a gente fala, é complicado? É complicado. Como é que você faz com uma área de garimpo? Quem é que sabe o que se faz com uma área de garimpo? Né? Outro dia, na primeira palestra, teve uma pergunta que foi qual é o papel das Forças Armadas dentro da Amazônia? Né? E eu falei, as Forças Armadas representam o Estado. E no garimpo, quem é que está combatendo o garimpo? Muitas vezes são eles, né? É destruição de pista clandestina, só que é chovendo molhado. Por que é chovendo molhado? Porque eles vão lá, destroem uma pista clandestina do garimpo ilegal, e quanto tempo que esses caras levam para fazer uma nova pista? Muito rápido, né? Muda o endereço. Então, assim, falta uma série de coisas, né? E essa questão de política pública voltada para o norte, voltada para essa assistência, para alimentação. Não adianta nada, como tu falou, eu pegar e chegar lá e colocar determinados animais, se eu não ensinar eles o manejo com esses animais. Então, quer dizer, você tem que ter um preparo, não é simplesmente chegar lá e largar as coisas, né? Então, é muito mais do que isso. Então, é uma série de problemas que eles vêm enfrentando. E essa questão, né, deles indo para a cidade, e aqui eu vou fazer um gancho com a questão da identidade, que uma coisa que me incomodou muito agora nessa questão toda da Covid foi a questão de estarem mostrando que os indígenas e os quilombolas, eles estão dentro do pessoal prioritário para vacinação. E aí se fotografou, se filmou alguns indígenas tomando vacina. E alguns foram vestidos, né, com as penas, né, enfim, com as roupas tradicionais. E depois se pegou uma foto daquela mesma pessoa sem aquelas roupas, querendo dizer, enfim, é isso aqui o índio que vocês estão vacinando? Né? Então eu achei até interessante você mostrar isso, essas fotos da área indígena, porque eles não andam com os cocares, né? Eles andam de roupa como os não índios. E nem por isso eles deixam de ser índio, e nem por isso eles deixam de ter prioridade. Então, essas questões, assim, que eu acho que tem que ser levantada, porque nós precisamos de mais estudo, nós precisamos de mais conhecimento, antes de ficar com uma série de preconceitos, né? Porque começa a se pré-estabelecer. Então, ele tem que estar lá nu ou semi-nu, ou simplesmente só envolto em plumas, para que ele assuma essa identidade. É isso aí, né? Então, é uma série de questões, né? E aqui, em meio a a cultura e as tradições aqui, a Márcia citou o caxiri. E eu queria saber se algum de vocês aqui já ouviu falar no caxiri. Sabe o que é o caxiri? Vamos lá, Franciele. Alguém sabe o que é o caxiri? Não? O caxiri é uma bebida indígena. É uma bebida que é feita com fermentação. Como é que fermenta, Márcia? Conta para os meninos. Essa bebida, no caso dos ingaricóis, eles deixam fermentar ou não, né? Aqui entre aspas, é nova, né? Eles deixam
sem a fermentação, as crianças elas se alimentam, é como se fosse um alimento. E eu achei interessante, a primeira vez que eu fui, porque eu só conhecia o caxiri alcoólico, eu vi as crianças tomando, bebezinho. Aí eles explicaram, não, professora, tem 2 caxiri. O que é para festa, né? O alcoólico, que a gente utiliza, os adultos, e tem esse que é mais adocicado para as crianças, que ele não sofreu fermentação. Então, eles deixam alguns dias, eles utilizam um vasilhame plástico e deixam fermentando alguns dias. No caso dos ingaricós, eles gostam do caxiri mais colorido. Então, o que eles fazem? Eles raspam a batata roxa para ele ficar com uma coloração rosada. Então, o deles é mais rosado. Diferente das outras comunidades, que você tem aquele com uma coloração mais amarelada. A deles já é rosada, justamente por conta da inserção de uma batata roxa que eles colocam para ter uma coloração. Aí tem o doce, né? Sem fermentação para as crianças, e tem o alcoólico que eles utilizam. E aí eu vou pegar essa história do caxiri, porque eu sempre me lembro, quando eu toco nisso, de um etnólogo que fez um trabalho grande de pesquisa a mando dos europeus, da Alemanha, né, para conhecer mais a Amazônia e a comunidade. Então, ele, na obra dele, ele brinca que quando ele chegava na comunidade, ele prestava atenção em quem é que fazia o caxiri. E ele dava preferência ao caxiri que eram feitos pelos índios mais jovens. E aí ele brinca que era para ele ter 100% de certeza que não encontraria nenhum dente no meio do caxiri, né? Porque a fermentação do caxiri é você mascando, né? Você vai mascando e vai depositando aquilo na bacia, né, Márcia? Então, aí se dá toda a fermentação. Então, ele faz essa brincadeira. E até hoje, né, é uma bebida típica, tradicional, e que toda vez que vai um visitante, geralmente eles oferecem, né? Faz parte das boas-vindas, né? Oferecer o caxiri. E antes de passar... Isso, só que no caso deles, eles já têm alguns vasilhames que já estão bem acostumados, né? Já fermentados. Então, ele já não tem mais essa sob controle. Característica. Já mudou a metodologia, né, Márcia? Isso aí seria... porque o Gutenberg no início do século XX, né, que ele faz a viagem dele. Então, mas eles faziam dessa forma. E outra questão que eu quero chamar assim, a atenção, que a Márcia falou, a questão da igreja, né, dessas mudanças. E a gente sabe que na história da Amazônia, a gente sempre teve essa presença muito grande, primeiro da Igreja Católica, querendo catequizar. Qualquer livro que vocês forem ler sobre a Amazônia, sobre a história da Amazônia, que forem pegar, vai estar sempre sendo feita uma crítica muito grande sobre essa questão desse domínio da igreja, essa catequização, a maneira violenta como o índio foi catequizado, como o índio foi obrigado a deixar uma série de crenças, né? E essa forma como ele vê a natureza, né? Essa coisa fantástica, como ele vê, como ele analisa, como ele sente. Então, isso tudo já sofre um processo há muito tempo. E agora o que a gente tem visto é uma expansão muito grande das igrejas evangélicas. Então, os evangélicos estão tendo uma expansão muito grande, principalmente na Amazônia, também com essa questão de conseguir mais adeptos, né? Então, esse crescimento dos evangélicos. E na última palestra que a gente teve, eu estava comentando essa questão da igreja, mas justamente porque tem alguns abrigos para receber venezuelanos mantido pela igreja. Mas quando eu botei a minha questão, eu me referi à igreja católica, né? Inclusive algumas irmãs aí de Roraima que fazem, né, essa aproximação. E aí eu me surpreendi quando a Rebeca falou a questão dos mormons, que eles estão bem presentes agora, né? Então eu acho assim que está aumentando, né? Está diversificando mais, não que não tivesse antes, mas eu acho que está tendo uma presença mais significativa, porque eu me lembro que um tempo atrás era bastante essa questão evangélica. Então também os mormons, nós temos tudo isso, né? Que além desse atrativo da cidade para esse índio vir, você também tem essa questão da igreja, né, na catequização, na tentativa de angariar adeptos, né? E aí vocês veem que é uma série de questões para ser debatido.
E a outra questão que eu acho importante também, dentro do que a Márcia falou, quando ela colocou que os ingaricós, eles saíam, caminhavam, davam a volta na serra e eles iam para Santa Helena fazer compra, né? Então, por quê? Tem toda essa desvalorização da moeda ali na Venezuela, então tudo lá na Venezuela era mais em conta. Agora, logicamente, com todo esse problema da Venezuela, com a falta de mantimentos, a gente não tem mais essa oportunidade, mas na época que eu estava aí ainda, a gente ia muito para Santa Helena para fazer compras em Santa Helena. Por quê? Porque lá tinha tudo quanto era coisa importada, tudo que era americano, era o sabão em pó, era amaciante, era, enfim, eram as fraldas especiais, leite, as crianças que precisavam tomar leite, que eram extremamente alérgicas, que a lata de leite era caríssima no Brasil, ia lá e, enfim, os preços, né, o pessoal ia lá para fazer muita compra. Então, esse fato dos ingaricós também fazerem esse deslocamento e chamar atenção para a questão de fronteira, né? Porque o índio, ele não vê essa questão de fronteira como a gente vê. E tem alguns índios, inclusive, que eles seguem, né, sendo nômades, fazendo essa movimentação. E uma coisa que é muito típica é a gente encontrar índios que falem o espanhol, eles falam português, eles falam inglês e eles falam a língua mãe deles. Então, é muito normal a gente encontrar, às vezes, talvez nem alfabetizados eles sejam, mas eles sabem falar 3, 4 línguas devido a essa movimentação, que é uma coisa que eu me deparei com isso, assim, eu falei, gente, mas como é, né? Porque tu chega assim, tu te surpreende, quando vê a pessoa que começou a falar inglês, eu falei, inglês? Ah, é, porque eu tava lá na Guiana certo tempo, assim, assim. E aí começa, né? E são fluentes, são fluentes. Então, essas diferenças, né, esse movimento migratório que tem dentro dessa questão também do indígena, o quanto ele se movimenta nessa área e o quanto para ele não existe tanto essa questão da fronteira, né, essa delimitação, como é com a gente, né, que a gente identifica de uma outra forma. Mas, enfim, é tudo muito interessante, né, Márcia, que teria um assunto para a gente ficar muito tempo, enfim, conversando. Mas vamos então à questão aqui do Max. É verdade. Agora, você falou uma questão interessante, né, sobre a língua. Os ingaricós, eles falam o inglês, o espanhol, o ingaricó, e os mais idosos quase não falam português, né? Você falou uma coisa bem interessante, porque parte dos ingaricó também, eles estão na Guiana, né? Então, para eles, como você disse, não tem fronteira, né? Eles estão o tempo todo transitando de uma área para outra, né? Não, e isso é importante porque, por exemplo, na universidade, muitos às vezes chegavam na universidade, porque tem muitos indígenas na Universidade Federal de Roraima, na estadual também. Mas ali na federal eles chegavam e muitas vezes eles não sabiam falar o português. E eu me chamou muita atenção porque eu fiz parte de uma banca de pesquisa, né, que eles tinham chegado e eles estavam desenvolvendo pesquisas relacionadas à área deles. E tinha alguns que não sabiam falar o português. E eu pensei assim, nossa senhora, e agora vai ser como, né? Porque vocês imaginem, eu ali tendo que avaliar, e eles não sabiam falar o português, e eu não sabia falar a língua deles. Aí tu começa a ver que não tem problema, porque daí eles vão falar inglês, eles vão fazer a apresentação em inglês, eles vão fazer a apresentação no espanhol, né? Então acontecia também de alguns ainda não saber, né? Não dominar, então eles tentavam se comunicar de outra forma. E aí dava certo, né? Aí a gente conseguia, porque realmente ficava difícil. A escrita, então, é ainda mais difícil, né? A questão da prova escrita, né, desses universitários. Então, muitas vezes a gente tinha que pensar uma forma de avaliação melhor, né? Porque você não pode avaliar da mesma forma como você avalia o não indígena. Então, é uma série de questões, né, pertinentes na hora que você está na universidade. E, enfim, realmente é muito interessante você ver isso, né? O domínio linguístico que acaba tendo devido àquela área ali, toda aquela fronteira, e a essa movimentação. Mas, enfim, o Max está perguntando: como a professora analisa o aumento das candidaturas autodeclaradas indígenas nas eleições municipais de 2020?
eu penso que é positivo, né? O estado de Roraima ele é um estado indígena, não tem como você dizer que aqui não é um estado indígena. Então, eu penso, né, que a candidatura dos indígenas, inclusive o Dilson, que é um dos líderes lá do Zingaricó, ele já foi secretário do Índio, ele já foi vereador pelo município do Iramutã, e ele sempre conseguiu, né, deixar em evidência o povo ingaricó, né, principalmente lá no município do Iramutã. Então, algumas conquistas que se tem hoje em relação aos ingaricó é relacionado ao Dilson, que foi secretário, que foi vereador, e a irmã dele também foi vereadora por um tempo, né? E em termos de gestão, né, por exemplo, o atual governador do estado de Roraima, a secretária do Índio, era uma pessoa que é do agronegócio, né, que tinha uma empresa de madeireira em Rorainópolis, e foi colocada na pasta da Secretaria do Índio. Só que atualmente, né, alguns meses atrás, ele mudou, né, e agora é um indígena. Então, eu penso que é positivo, né? Acho que os indígenas eles realmente têm que se colocar nesse cenário de gestão, de política, e eles têm que lutar pelas causas dos indígenas, porque você vê os diversos problemas, nossa, existe uma gama de problemas com os indígenas, e essa gama de problemas está relacionada justamente pela falta de conhecimento que os políticos têm, que os gestores têm aqui no estado de Roraima. Por exemplo, a merenda escolar, ela chega na comunidade e vai tudo enlatado. Vai peixe enlatado, vai sardinha enlatada. E isso já virou um problema, por quê? Primeiro, o excesso de sal, né? Você tem muitos indígenas hoje com um problema de pressão alta. E depois, também você tem o aumento dos resíduos sólidos na comunidade indígena. Algumas comunidades estão fazendo lixões para resolver o problema. Então, fizeram buracos, em Caricó fizeram um buraco e depositam lixo que vem da cidade, principalmente da merenda escolar. Eles tentam aproveitar, né, mas não conseguem aproveitar tudo. E aí depois eles queimam. E aí já é um outro problema que se tem, né? Então, eu vejo que o índio sendo protagonista em cargos de gestão, em cargos políticos, eu penso que eles conhecem a realidade deles, então eles podem inserir políticas voltadas realmente à realidade que eles têm, né? Então eu vejo como é positivo, eu vejo muito positivo, né, a inserção dos povos indígenas nesse cenário, né, desde que ocorra realmente esse interesse, né, no fazer e no cuidar da comunidade. Não, e é interessante essa questão da alimentação e a falta de conhecimento. Eu me lembro que logo quando eu cheguei aí, eu tive contato com algumas moças que elas eram dentistas e elas estavam indo para Roraima justamente para ir para algumas comunidades para dar assistência odontológica. E iam ficar na comunidade, eram comunidades afastadas, elas seriam levadas, elas iam ficar determinado tempo para poder dar uma assistência. E aí eu conversando, eu perguntei, né, eu falei, a primeira vez que tu vem? Ela falou, não, a gente seguido a gente vem e faz esse auxílio, tudo como voluntárias. E aí eu perguntei, é muito complicado, porque aí você, como dentista, você não tem a eletricidade. Então, como é que você vai fazer? Né? Porque os aparelhos, enfim, é tudo a pilha, você não vai levar uma cadeira de dentista. Então, assim, tipo assim, são questões que quem não conhece começa a levantar. Como é que você vai operacionalizar isso, né? Essa assistência toda. E aí ela começou, assim, a explicar. E aí ela falou, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que o baixo índice de cárie é muito raro nessas comunidades mais afastadas, eles terem cárie, justamente porque eles não comem açúcar.
Então, eles não estão acostumados com o doce, com esse açúcar, né? O contato que eles têm é por meio de fruta, né? Seria a frutose. Então, ela falando que tinha uma incidência menor de cárie. Então, são coisas que você começa a pesquisar, né, Márcia? Começa a ver, você vê essa diferença da alimentação. Eles têm a dentição muito boa. Dá para Foi, perceber, você consegue visualizar que é uma dentição muito boa. não foi o que ela disse. E outra coisa, sempre recomendando as pessoas que vão para essas áreas para não darem doce, para não levar biscoito, coisas recheadas, né? Porque muitas vezes você tá livre, você vê, ó, essa aqui é uma balinha, né? Então não se faz isso, porque eles podem, inclusive, passar mal com uma alimentação da qual eles não estão acostumados. Né? Então pode gerar um problema. Então eu imagino, né, você querendo dar uma assistência e começar a colocar coisas com as quais eles não estão acostumados, né? Que é toda uma questão enfim, de adaptação. É verdade. Né, de adaptação. Então, aqui estamos colocando que ele vai para a Feira Livre de Boa Vista, né, na Feira do Garimpeiro, que frequentou alguns domingos e que é comercializado lá, então, o caxiri. Ah, então tu gosta de um caxiri, né, Clinton? Que bom, olha aí, Márcia, estamos com Isso, tem o caxiri, aqui, né, nós temos o caxiri, ele deve saber, né, tem o caxiri, tem o pajuaru, que é uma outra bebida, e tem uma cororó também, que é uma outra bebida indígena, né? Uma cororó é de caju, eles espremem o caju e deixam fermentar, é tipo um licor. O pajuaru, ele também é da maniva, mas eu não sei, é um outro processo que eles têm, né? Então, são algumas bebidas que é interessante, né? Que o colega colocou aqui, o Clinton, né? Ele colocou aqui no chat, que é até uma forma de divulgar a cultura indígena também nas feiras livres, né? Eu penso, eu acho interessante que eu tenho vários colegas da universidade, são professores de fora, que eles compram na feira, né, o caxiri e consomem, né, e eles acham bem interessante, assim. Quem não é acostumado, a primeira vez que toma, às vezes tem problemas intestinais, né, porque é uma bebida muito forte. E muitas pessoas consomem mesmo, eu acho interessante, eu penso que é uma forma de divulgar, né, a cultura indígena. E também artesanato, né? Nós temos aí um local com a venda de artesanato, agora, infelizmente, com a pandemia, está tudo fechado, então é uma pena, né, que é uma outra forma de sustento dos povos indígenas, que eles, né, a gente está dentro de uma sociedade capitalista e que eles precisam consumir também, eles precisam comprar as coisas deles. Eu vi que os povos indígenas, de um modo geral, aqui de Roraima, eles têm algumas formas de sobrevivência econômica. Alguns são professores, né, são servidores públicos, alguns são aposentados e pensionistas, e outros vivem de vales, né, esses vales que são dados pelo governo. Então, aí a situação é bem complicada. E ainda tentam melhorar a renda, né, complementar a renda com a venda de artesanato ou a venda de bebidas, né, tradicionais. Tá certo. Gente, mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Gostariam de fazer alguma outra colocação? Podem ficar à vontade. O Clinton está escrevendo. Mais alguém? Na realidade, é um tema que não se esgota, né? Você falar, assim, dos povos indígenas, né? Muita... A temática aqui. Falou sobre as plantas exóticas, é verdade, né? Comercializam orquídeas, né? As orquídeas, inclusive, principalmente ali em Roraima, né? Que tem uma área típica ali de orquídea, e ali junto ao Sexto Beck, além de ter sido feita aquela miniatura do Forte de São Joaquim, lá dentro também foi feito uma estufa com um orquidário, justamente por ser uma cultura bem típica ali de Roraima, são as orquídeas. Muito bem lembrado, Clinton, muito bem lembrado. Então tá bom, gente. Eu agradeço então a vocês aí a participação e a gente se encontra na próxima semana.
uma boa semana, um feliz Páscoa, um feliz feriado para vocês. E eu agradeço a audiência, né? Numa quarta-feira, véspera de feriadão, e o pessoal com a gente. Mas os que não estão vão poder assistir de forma assíncrona depois, né? Vão poder ver a gravação.